Olá, pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Animados para mais uma revisão do direito tributário, não é? Essa matéria que todos vocês gostam, que todos vocês vão fazer segunda fase, que eu estou ligado, né? Já me formaram. E aí eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre pontos principais para esse exame de ordem que está vindo, certo? Nossa aula de hoje vai ser uma completamente sobre o direito material, sobre as teorias, e aí, na nossa revisão do sábado, se não me falhar a memória, a gente vai falar sobre questões. Eu vou resolver questões com vocês para mostrar a vocês como isso que a gente vai ver hoje se aplica dentro do exame de ordem, certo? Vamos lá. Começando pelas unidades tributárias, certo? As unidades tributárias são institutos colocados dentro da Constituição, então se a imunidade está vindo da Constituição, certo? E ela se configura como limitação constitucional ao poder tributário do Estado. O primeiro ponto, a imunidade, ela é uma limitação ao poder tributário do Estado, certo? Ela tem a finalidade de proteger a autonomia dos entes federativos, garantir direitos fundamentais, como liberdade de culto, liberdade de expressão, estão previstos dentro da Constituição Federal, e também para incentivar atividades culturais, educacionais e assistenciais. Nós vamos ver cada imunidade e por que eu falo que a finalidade delas é justamente essa. Além, claro, de proteger, né, o contribuinte do poder tributário do Estado. Essa tributação, evitar uma tributação, digamos assim, excessiva por parte do fisco, por parte do Estado, certo? Qual é a primeira imunidade que a gente vai ver? Imunidade recíproca. Essa imunidade ela serve para proteger os entes, para garantir a autonomia dos entes. Por quê? A imunidade recíproca ela proíbe que a União, os Estados, municípios e o Distrito Federal instituam impostos uns sobre os outros. E aonde é que incide essa imunidade? Imposto sobre patrimônio, renda e serviços. Então, tudo que for patrimônio, renda e serviço de entes federativos não é tributado pelos outros entes. Detalhe, essa imunidade é sobre o que? Imposto. Taxa e contribuição de melhoria não está dentro da imunidade. Certo? Por que existe isso? Justamente para preservar o pacto federativo e evitar interferências financeiras entre os entes. Certo? Por exemplo, um prédio que é utilizado pela União não vai pagar IPTU ao município. Por quê? Se é um prédio da União, compõe o patrimônio da União, se faz parte do patrimônio da União, você não pode aplicar, né, o IPTU, que é o imposto que incide sobre o patrimônio, sobre o imóvel. Certo? Entenderam essa? Tranquilo, né? Não tem segredo essa daqui. Vamos para a próxima. Imunidade religiosa. O que é que a imunidade religiosa traz? Ela impede a cobrança de tributos, de impostos, perdão, sobre templos de qualquer culto. Se atente a isso, é templo de qualquer culto. Vai abranger da mesma forma que a recíproca abrange o patrimônio, a renda e os serviços. Certo? Ela só vai incidir, e aqui, pessoal, já caiu muito em exame de ordem, eu preciso que vocês prestem atenção. Ela só vai incidir quando esse patrimônio, essa renda e os serviços sejam redirecionados para a atividade fim do templo de qualquer culto. Por exemplo, vamos pegar aqui a Igreja Católica. Se existe, por exemplo, a matriz, a catedral lá na cidade de vocês, do lado dessa matriz tem prédios que são da igreja, e ela aluga esse prédio para outras lojas, essa renda de aluguel só não vai ser tributada se o dinheiro dessa arrecadação for utilizado para manter aquela igreja, certo? Para pagar os funcionários, para revestir na infraestrutura, para manter aquele templo funcionando, certo? Então, se isso ocorre, beleza, está dentro da imunidade. Agora, se esse dinheiro é utilizado para outra coisa, a não ser a atividade fim do templo, da igreja, aí não incide a imunidade, certo? Mas, via de regra, perdão, pessoal? A via de regra,
essa imunidade ela impede a tributação sobre o patrimônio, sobre a renda e sobre os serviços relacionados justamente a essa atividade religiosa, certo? Vamos lá. Imunidade de partidos políticos, sindicatos e instituições sem fins lucrativos. Como é que funciona essa imunidade? Primeiro, ela vai proteger a tributação do patrimônio, da renda e de serviços, percebam que é a mesma coisa dos outros, né? Destinadas às finalidades essenciais dos partidos políticos, dos sindicatos e das instituições sem fins lucrativos. Por que partido político tem essa imunidade? Como é que a gente consegue exercer nosso direito democrático ao voto? Elegendo pessoas através de partidos. Qualquer cidadão pode se filiar a um partido. E qualquer cidadão filiado a um partido pode concorrer a um cargo público sujeito à eleição. Não é isso? Vereador, deputado, governador, presidente, senador, etc. Então, se a forma das pessoas, dos brasileiros, exercerem sua cidadania, né, o seu voto, exercer a democracia é através do voto popular, a Constituição Federal coloca a imunidade para partidos políticos. Por quê? Facilita a criação de partidos políticos. Porque vocês concordam comigo que se você tira a tributação de impostos, por exemplo, que é o caso das imunidades, fica menos oneroso você manter um partido político, você manter um sindicato que garante os direitos dos trabalhadores, você manter uma instituição sem fim lucrativo. Geralmente a instituição sem fim lucrativo está prestando serviço que o Estado deveria estar prestando. Então, isso é a forma que a Constituição achou de colocar essa contrapartida, né, para essas instituições, de facilitar a criação delas, certo? Detalhe muito importante que também cai em exame de ordem. Sindicato do trabalhador tem imunidade. Sindicato de empregador não tem imunidade. E isso caiu num exame de ordem recente. A questão era o seguinte, eu não vou falar exatamente como a questão era, porque eu não lembro todas as palavras, mas o conceito dela era o quê? Um grupo de lojistas, se eu não me engano, montou o Sindicato dos Empregadores. E aí, eles pediram, né, o reconhecimento da imunidade tributária em cima desse sindicato. Porém, essa imunidade ela vai incidir em cima de sindicato de trabalhadores. Qualquer sindicato que represente uma classe trabalhadora vai ter essa imunidade, porém não de empregadores, certo? Então se atentem a isso, que já caiu o exame de ordem, então pode cair novamente, que a FGV, vez ou outra, repete algumas coisas, né? Então fiquem atentos a isso, certo? Imunidade de livros, jornais, periódicos para impressão. Essa imunidade é aquela que garante o quê? Acesso à informação, acesso à cultura. Por quê? Quando você proíbe a tributação de produtos e insumos destinados à produção de material de comunicação e educação, você deixa esse produto mais barato. Lembram na nossa primeira aula de tributário, lá no curso, que eu falo que quando a gente está falando de tributário, a gente está falando de situações que mexem no bolso. Por quê? Se você diminui a tributação, você deixa o produto mais barato. Porque o empresário, a indústria, não vai precisar repassar aquele valor para o contribuinte, como acontece no caso do ICMS, por exemplo. Né? O contribuinte de fato somos nós. Lembram disso? A gente é que paga a carga tributária. Quem recolhe é empresário, mas ele repassa o custo do imposto aonde? Dentro do preço do produto, quando ele calcula a margem de lucro dele. Não é isso? Então, se a Constituição tira a tributação em cima desses produtos, isso quer dizer o quê? Que esses produtos vão ficar mais baratos. Então, quando a gente dá imunidade a livro, jornal, periódico, papel de impressão, a gente torna o livro mais barato. Aí eu sempre brinco, né, tanto nas aulas como nas nossas lives, como a de hoje, que imagine se não fosse imune. Porque eu sou ávido leitor. Creio que muitos de vocês são. Afinal, nós estamos num curso que lê muito. Né? Vocês se formaram num curso que lê muito. Vocês vão entrar numa profissão que lê muito. A gente compra muito livro. A gente sabe o preço do livro. Imaginem se não tivesse a imunidade, quanto não seria um livro desse. Né? Mas vamos voltar para cá. Então, essa imunidade ela vai
incidir exatamente em cima desses livros, desse material, para facilitar divulgação de informação, para facilitar o acesso à cultura. Certo? Tudo bem até agora? Estão entendendo direitinho essa questão das imunidades? Ela não é difícil. A imunidade é um dos mais simples, um dos institutos mais simples de entender o direito tributário. Por quê? Está na Constituição e ela é sempre para facilitar o acesso da população a alguma determinada previsão, algum direito que está lá dentro da Constituição Federal. Cultura, democracia, informação, livre expressão, certo? Então, tudo isso está aí dentro das imunidades. Um exemplo prático é uma editora que publica livros didáticos não paga ICMS. Então, vamos fazer uma pequena revisão do ICMS aqui, já aproveitar esse gancho. ICMS é o quê? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Telecomunicação e Transporte. Não é isso? Então, se a editora compra o papel de impressão imune, transforma aquele papel, que é a matéria-prima, num produto, que são os livros, e vende o produto sem precisar pagar ICMS, vocês concordam que ele vai sair muito mais barato? Então, aí é um exemplo aplicado dessa imunidade. Certo? Beleza? Vamos para alguns detalhes. Aqueles livros, que hoje não tem muito isso, né? Mas há uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, a gente ia na banca de revista e via muito o quê? Um livro com o CD. E o CD não possui essa imunidade de livros, mesmo ele tendo conteúdo, né? O que tem a imunidade são os livros e jornais e periódicos. Outro, e aí, atualizando mais, vamos sair de 15 anos para cá. Kindle, livros digitais, e-books, e-pubs, aqueles formatos de livros digitais possuem imunidade. Mesmo não sendo físicos, mesmo não sendo de papel, a finalidade deles é a mesma. Transferir conteúdo, ter acesso à informação. Então, esse tipo de material também possui, certo? A imunidade para livros, jornais, periódicos e papel para impressão. Ok? Tudo ok até agora? Vamos para o próximo. Imunidade de fonogramas e videofonogramas musicais. Certo? Quem sabe o que é um fonograma e um videofonograma? E aí? Fonograma e videofonograma são CDs, reproduções musicais e reproduções de vídeo, clipes musicais. Certo? Vamos lá. Essa imunidade, ela é mais recente. Ela foi introduzida pela Emenda Constitucional 75 de 2013 e ela protege a produção e comercialização de fonogramas e videofonogramas musicais. Por quê? Essa imunidade tem como objetivo facilitar o quê? A cultura. O acesso à cultura e a divulgação da cultura brasileira. Vamos agora para o detalhe. Essa imunidade, ela só se aplica quando, primeiro, seja uma obra de artista brasileiro, reproduzida por artista brasileiro. Segundo, obra de artista estrangeiro, reproduzida por artista brasileiro. Exemplo, um cantor vai fazer uma releitura de um artista internacional. Beleza, vai ter imunidade porque o artista brasileiro produziu no território nacional uma obra, certo? E toda obra de artista brasileiro reproduzida, gravada no Brasil, também vai ser imune, certo? Aí vocês vão perguntar, e por que tem que ser no Brasil? Porque vocês já viram um estado interferir na tributação do outro? Não pode. Então, se um artista brasileiro decide gravar lá em Londres, por exemplo, né? Vai lá em Londres, pega uma gravadora e faz a gravação do material dele com a gravadora estrangeira para reproduzir no estrangeiro. Nunca vai ter imunidade. Por quê? São só para produtos produzidos no Brasil, contendo obras de autores brasileiros. Se atentem a esse detalhe. Vocês sabem que a FGV pega no detalhe, certo? Então, CD de música brasileira é imune de ICMS. CDs de artistas brasileiros reproduzindo artistas estrangeiros também é imune ao ICMS. Então, tudo isso aí que envolve a questão cultural de fonograma e fonograma de artistas brasileiros produzidos no Brasil tem imunidade, certo?
Peraí que o material aqui não está querendo colaborar. Agora. E aí, pessoal? Passando um pouquinho da imunidade, trazer uma grande diferenciação para vocês. Para que vocês não confundam isso. Nem na primeira fase, nem na segunda fase. Isso aqui a gente aproveita para os dois. Certo? Vamos lá. Primeiro, temos 3 tipos de situações em que não se tributa no Brasil: imunidade, isenção e não incidência. A imunidade que acabou de ver. A imunidade, ela vem da Constituição Federal, ela impede a criação do tributo e um exemplo é esse IPTU de tempos religiosos. Não é isso? Isenção. A isenção, ela vem da lei infraconstitucional, certo? Isso quer dizer, a isenção, ela não está na Constituição, ela vem da lei infraconstitucional. Essa lei infraconstitucional, ela vai trazer situações específicas que a pessoa tem que cumprir para não pagar o tributo. Ela dispensa o pagamento de um tributo existente, certo? Por exemplo, a isenção do ICMS para produtos de cesta básica. Então, o que vem? Vem a regulação do ICMS, o RICMS, né? E aí, esse RICMS, dentro dele, vai ter o quê? Esse RICMS, dentro dele, vai ter uma lista dos produtos que são cesta básica. Todos os produtos que estão dentro dessa lista vão ser isentos. Então, existe uma condição dentro da lei infraconstitucional para que se aplique a isenção. É diferente da imunidade, certo? E a não incidência? A não incidência é a inexistência de previsão legal, certo? O que é a inexistência da previsão legal? O fato gerador, ele não está previsto na norma, certo? Exemplo, serviços que não estão na Regulamentar 116. Ou, então, vou dar um exemplo atualizado para vocês que me veio na cabeça agora. Antes da nossa reforma tributária, que foi aprovada e está acontecendo no momento, né? Então se prepara que pode cair a reforma tributária também, está no final do nosso slide um pouco da reforma tributária, mas antes da reforma tributária, aeronaves e embarcações não pagavam IPVA. Então não tinha a previsão legal para que elas pagassem. Com a reforma, sim, vai passar a incidir essa tributação. E aí, como vai passar a incidir, o que foi que aconteceu? Estão se criando, na verdade, hipóteses de isenção. Então, não vai ser mais licença, vai ser isenção. Em que situações? Embarcações que são utilizadas para o pessoal de pesca, né? Porque o Brasil tem muita população ribeirinha que vive da pesca e tem lá suas embarcações para pesca. Esse tipo de embarcação, até o momento, vai ter a isenção. Não vai ser mais no incidência. Perceberam a diferença? A no incidência é a ausência da previsão legal. A isenção existe a tributação sobre aquela situação, mas a isenção vai trazer situações, objetos que serão isentos. Beleza? E a imunidade é bem mais fácil de distinguir porque é da Constituição. Se está na Constituição, é imunidade. Mas todos eles servem para o quê? Para proteger o contribuinte da tributação excessiva do Estado. Beleza? Vamos prosseguir. Vamos falar agora da outra parte que limita, né, o poder de tributar do Estado. Certo? Qual é essa outra parte? Primeiro, princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele traz que nenhum tributo pode ser instituído ou aumentado sem a existência da lei que o autorize. Isso é o mesmo princípio da legalidade de qualquer área do direito. Certo? Mesma coisa, só que aí direcionado ao quê? Aos tributos, certo? O objetivo dele é proteger os contribuintes contra arbitrariedades do Poder Executivo, garantir que a tributação seja decidida por representantes eleitos no Legislativo, certo? E aí, só pode-se criar tributos, definir fatos geradores, base de cálculo e alíquotas mediante lei. Decretos e outros atos normativos não podem fazer essa criação. Eles podem regulamentá-los. Lembra na nossa aula que eu digo, vem a lei e aí vem um decreto para fazer a regulamentação desse tributo, não é? Mas ele não pode criar nem aumentar. Porém, como tudo no direito, esse princípio da legalidade possui uma exceção. Qual é a exceção? Primeiro,
tributos que têm natureza extrafiscal. Quem lembra? Aí eu já puxo outra revisão. Aqui é assim, a gente vai puxando assuntos para vocês chegarem prontos na prova. Lembram que os tributos têm duas naturezas, fiscal e extrafiscal. A natureza fiscal é justamente a de arrecadar, que é a principal, né? Arrecadar para os cofres públicos para manter o funcionamento do Estado. E a natureza extrafiscal é aquela natureza de estimular ou desestimular, controlar o mercado, certo? Então, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto sobre Operações Financeiras, Letras de Câmbio e Crédito, podem ter as alíquotas ajustadas por meio de ato normativo, certo? Como vai funcionar essa alteração? Primeiro, IPI, Imposto de Exportação, Imposto de Importação, pode ter, e o IOF vão ter as alterações de alíquotas de forma livre. O que isso quer dizer? O Executivo pode aumentar, diminuir, restabelecer, via decreto. Certo? Um grande exemplo foi recentemente quando o presidente Lula, né, através do Ministério da Economia, através do Ministro da Economia, fizeram um decreto para aumentar a alíquota de IOF. Perceba, ele aumentou a alíquota de IOF através do decreto. E muitas pessoas na mídia começaram a divulgar informações errôneas, dizendo que não podia. Perceba, eu não estou falando de política, certo? Estou falando de direito tributário, e aí estou utilizando um exemplo recente. Dizendo que não podia porque tinha um princípio constitucional, que não sei o quê, mas vejam, dentro da própria Constituição a gente tem as exceções. E o IOF é um dos tributos que são chamados tributos regulatórios de mercado, que é uma função extrafiscal dele também, né? Que pode, através de decreto, aumentar. Então, não foi ilegal, nem foi inconstitucional. Foi correto? Aí eu deixo para os economistas, para as pessoas que trabalham com consumo, né, falarem. Mas do ponto de vista tributário, não foi legal nem inconstitucional, porque nós temos aqui a previsão autorizando isso, certo? E temos também a CID de combustíveis. Quem lembra da CID das nossas aulas? Contribuição de intervenção no domínio econômico. A CID de combustíveis, o executivo só pode reduzir e restabelecer a alíquota via decreto. Isso quer dizer, digamos que a CID de combustível seja 2%. O executivo não pode colocar para 3%. O executivo pode descer para 1%, para 1,5% e depois voltar para 2%. Mas nunca ir para 3%, porque 3% seria uma majoração da alíquota, não uma redução ou restabelecimento. Certo? E nós temos também uma pequena possibilidade das medidas provisórias instituírem a majoragem em tributos. Mas nós temos características especiais dessas medidas provisórias. Certo? Regra geral. A medida provisória que vai tratar de tributos, elas têm que ser convertidas em lei no mesmo exercício financeiro para produzir efeitos no exercício seguinte. Então, se esse ano, por exemplo, se esse mês agora for criada uma medida provisória que aumente o tributo, né, que trate de tributo, para ela poder valer no próximo ano, ela tem que ser convertida em lei, certo? Qual é o objetivo dessa função? Alinhar esse uso das MPs, né, com esse princípio da previsibilidade tributária. Sempre a gente está evitando que o contribuinte seja pego de surpresa, certo? E aí garante segurança jurídica. Um detalhe. Ela tem que respeitar a anterioridade anual. Vamos falar da anterioridade anual. Lembra da anterioridade anual? A maioria dos tributos tem que respeitar a virada do exercício para poderem serem cobrados, para evitar a surpresa, para evitar uma tributação excessiva do nada, né? Certo? Quais são as exceções dos tributos dentro da medida provisória? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF e, olha, não confundam com esse, perdão, que desfocou aqui, não foi? Não confundam com a CID de combustível nessa situação aqui. A medida provisória, a exceção da medida provisória na contribuição é a contribuição para a Seguridade Social e não a contribuição de interação no domínio econômico.
A contribuição de intervenção do meio econômico, ela está lá na seção do princípio da legalidade. Lembram? Deixa eu botar aqui. Princípio da legalidade. Dentro do princípio da legalidade, tratando de medida provisória, a gente tem a contribuição para a Seguridade Social. Certo? E aí, quais são os efeitos? Os tributos criados ou majorados pela MP só vão poder ser cobrados no exercício seguinte, exceto nessas hipóteses previstas nas exceções. Ok? Não confundam isso. Isso não cai muito em exame de ordem, mas eu digo a vocês, se tem no edital e é um assunto que tem muita exceção, a FGV fica com o olho grande para cima. Então fiquem atentos a esse pequeno detalhe também, certo? Próximo princípio, princípio da anterioridade. Quem lembra do princípio da anterioridade penal? Eu não vou falar dele para não cometer um crime, né? Porque nós temos o maior especialista em direito penal do Brasil no 2021, né? Que é o professor Giovanni. Então eu não vou nem arriscar falar em direito penal aqui, mas o direito de anterioridade tributária é um pouco parecido. Por quê? É só a gente trocar a pena, a punição, pelo tributo. O princípio da anterioridade proíbe a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, toda vez que durante um ano se instituiu um tributo ou aumentou o tributo, não se pode cobrar naquele mesmo ano. Esse princípio ele se desdobra em dois: a anterioridade do exercício e a anterioridade nonagesimal. O que é que diz a anterioridade do exercício? A lei que cria o aumento de tributos só pode produzir efeitos a partir do 1º de janeiro do ano seguinte. Ela respeita a virada do ano. E o que diz a anterioridade nonagesimal? Ela vai colocar uma espera mínima de 90 dias entre a publicação da lei e o início da cobrança. Porém, nós temos tributos que não respeitam o exercício, temos tributos que não respeitam o nonagesimal e temos tributos que não precisam respeitar a anterioridade. Por quê? Da mesma forma que tem a exceção da legalidade, nós temos a anterioridade e são os mesmos tributos. Imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IPI e aqui nós temos mais um, Imposto Extraordinário Guerra. Percebam, vocês concordam que se o país estiver em guerra e for instituído o IEG para cobrar em cima de uma determinada base de cálculo, um valor que vai ser utilizado para manter a máquina bélica, ele não pode esperar. Por quê? Daqui a um ano pode ser que não tenha mais guerra. Né? Dependendo da guerra, pode ser daqui a um ano não tenha nem mais país. É verdade? Então, por isso que existe essa exceção também no imposto ordinário guerra. Os demais tributos é a mesma lógica da anuidade. Por serem tributos regulatórios de mercado, eles não podem esperar. Eles não podem ser muito burocráticos. Por quê? Eles vão regular o mercado. Certo? Então, se eles vão regular o mercado, eles não podem nem esperar a elaboração de um projeto de lei para ser aumentado, nem podem esperar o tempo que traz o princípio da anterioridade. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são os tributos que não respeitam nem a anterioridade do exercício, nem a nonagesimal? IEG, empréstimo compulsório de guerra, mesma lógica do IEG, imposto de exportação, IOF e o IPI, certo? Quais são os tributos que respeitam a anterioridade nonagesimal, ou seja, de 90 dias, mas não vão respeitar a anterioridade do exercício, não vão respeitar virar o ano? O IPI, o ICMS, combustível e acida de combustíveis, e a contribuição social. Esses tributos só respeitam a nonagesimal, os 90 dias, mas não respeitam a anterioridade do exercício. Ok? Tributos que devem respeitar o princípio da anterioridade do exercício, mas não respeitam a nonagesimal, o imposto de renda e alteração da base de cálculo de IPTU e PVA. Prestem atenção muito aqui, pessoal.
alteração da base de cálculo de IPTU e IPVA. A gente não está falando de alíquota aqui. A gente está falando de base de cálculo de IPTU e IPVA. Nesses dois casos, respeita a anterioridade do exercício, mas não respeita a anterioridade no nonagesimal. Ok? Tranquilo? Imposto de renda da mesma forma. Por que imposto de renda tem que respeitar a do exercício? Quando é o aspecto temporal do imposto de renda? Quem lembra das nossas aulas? Quando ocorre o aspecto temporal? E aí? Ele vai ocorrer o quê? No começo do próximo ano. O que a gente ofere de renda em 2025, a gente não faz na declaração de 26 e recolhe 26. Por isso que se respeita o princípio da anterioridade do exercício. Porque se durante o ano, digamos que durante 2025, houve uma alteração, na verdade, uma alteração no imposto de renda, não foi? Qual foi a alteração que teve agora recentemente? A isenção. Aumentou o valor da isenção. Não é isso? E aí, ele aumentou o valor da isenção e começou a tributar a distribuição de lucro a partir de 50 mil reais. Foi isso? Então, quando existe essa alteração, ela tem que respeitar a virada, ou seja, ela passa a valer próximo ano. Então, quem, por exemplo, teve distribuição de lucro acima de 50 mil esse ano, não vai pagar no imposto, na declaração do próximo ano, o imposto que foi alterado esse ano. Você vai pagar em 2027, porque passa a valer 26. Entenderam essa diferença? Não confunda, certo? Acho que eu passei 2 vezes, não foi? Deixa eu ver aqui. Foi. Princípio da irretroatividade. É muito parecido com o da retroatividade penal, mas vamos falar do tributário para não falar nenhuma besteira aqui. Né? Penal definitivamente não é minha área. Não sei nada. Vamos lá. Qual é o princípio da retroatividade? O que é que ele traz? Ele impede a cobrança de tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. Exemplo. Digamos, e eu vou levar aqui aquele argumento ad absurdum, mas quem gosta de hermenêutica jurídica sabe, né, o que quer dizer esse argumento ad absurdum. Eu vou levar aqui para uma coisa que nunca vai acontecer, mas vai ajudar vocês a lembrar. Vamos lá. Digamos que, do nada, o governo decide instituir um imposto para sentar em bancos públicos. Né? Lógico que isso não vai acontecer, né? Mas aí facilita para vocês entenderem. Se ele instituir isso hoje, dia 12, hoje é dia 12, acho que é dia 12, hoje, certo? Quem sentou em um banco público de hoje para trás não vai poder ser cobrado, justamente pelo princípio da retroatividade. Ele veda essa cobrança para fatos geradores retroativos, certo? E aí ele protege, ele tem como objetivo evitar essa tributação de surpresa também, né? Dar garantia, né? Proteger a segurança jurídica, certo? Só que existem exceções, e essa exceção caiu, se não foi no 44, foi no 43, eu não me lembro agora. Mas eu vou falar para vocês como foi a situação. Tá? Deixa eu explicar logo a exceção. Leis interpretativas que apenas esclarecem dispositivos já existentes. Aí sim, se é meramente interpretativo, só para esclarecer, pode retroagir. Quando a gente está tratando de um ato definitivamente. Perdão. Quando a gente está tratando de um ato não definitivamente julgado, o que isso quer dizer? Não teve ainda decisão transitada e julgada em relação a ele, ela pode retroagir quando vai deixar de definir aquele ato como infração, quando vai deixar de tratar aquele ato como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão dentro da lei, certo? Detalhe, desde que essa ação, essa omissão não seja fraudulenta. Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas, na tentativa de um planejamento tributário, entre aspas, fazem algumas ações que são consideradas fraudes. E aí, nessa situação, não vai ter essa benefício, né, da irretroatividade, certo? E também, quando ele dê uma penalidade menos severa, pode retroagir, certo? Então, se vier uma nova lei diminuindo o valor da multa punitiva, de uma multa moratória, se vier uma lei que deixe de tratar
uma omissão como um ato contrário a uma exigência tributária pode retroagir, certo? Quando vai deixar de definir aquele ato como infração, pode retroagir, desde que aquele ato não tenha sido definitivamente julgado. Toda situação que for levada a juízo, transitou em julgado, não vai mais se discutir. Toda situação que for levada administrativamente e se decidir administrativamente, também não vai poder, né, retroagir. Agora, o que está sendo discutido pode sim retroagir nessas exceções. E o que foi que veio no exame de ordem? Vamos lá. A situação é o seguinte: a pessoa, né, tinha feito a declaração de imposto de renda, certo? E aí ela omitiu alguns dados. E aí veio uma nova lei. E essa nova lei ela ampliou o poder de fiscalização da Receita Federal. E nessa ampliação, a Receita Federal conseguiu ter acesso aos dados bancários daquela pessoa que fez a declaração, certo? E verificou que existiam rendas que não foram declaradas pelaquela pessoa. E ela fez o lançamento de ofício, junto com o quê? Com a multa por sonegação. E aí muita gente, lógico que nenhum aluno do 21 caiu nisso, mas muita gente caiu na pegadinha e disse que não podia, por causa do princípio da irretroatividade. E aí eu vou mostrar a vocês por que pode. Primeiro, ela ampliou o poder de fiscalização do Estado. Certo? Então aí a gente não está falando de retroatividade. Por quê? Quando ela amplia o poder de fiscalização do Estado, ele vai ter acesso a novas informações. E ele verificou que tinham valores que deviam ter sido declarados. Ele não está criando nada. Ele não está aumentando o tributo, nem está aumentando base de cálculo, não está aumentando a alíquota, nem criou um novo fato gerador. Nada disso. A lei ela só aumentou o poder de fiscalização. Isso não tem nada a ver com a retroatividade. Ela aumentou o poder de fiscalização e, através desse aumento do poder de fiscalização, o fisco conseguiu perceber que o contribuinte tinha sonegado. Então, aquele valor que ele está cobrando, então, o que ele lançou de ofício é o valor devido. Porque é a diferença. Ele não vai lançar tudo, ele vai lançar a diferença. Só que aí, como a pessoa sonegou, vem a multa. E a multa está prevista na legislação. Tá bom? Então, nesse caso, que foi colocado no exame de ordem, né, não se fala em princípio da retroatividade. Porque ali ela não retroagiu para criar fato gerador, nem base de cálculo, nem alíquota, nem nada. Ela só aumentou o poder de fiscalização e o Estado percebeu uma possível sonegação aí dentro da declaração do contribuinte. Ok? Entendeu? Vamos lá. Princípio da isonomia. O que é que o princípio da isonomia estabelece? É vedado tratar contribuintes em situação equivalente de forma desigual. Isso é o princípio da igualdade. Tratar os iguais em suas igualdades e os desiguais nas medidas de suas desigualdades. Então, isso aqui, esse princípio da isonomia tributária, ele garante a igualdade tributária e evita a discriminação justificada. Onde é que a gente vê essa implicação do princípio da isonomia? No desdobramento dele, no corolário dele, que é a capacidade contributiva, que nós vamos falar no próximo slide. Certo? Então, quando a gente está falando, por exemplo, bens e serviços, quando a gente está falando ali de produtos de cesta básica, a gente está dizendo que as pessoas que vão adquirir aqueles produtos de cesta básica, todas elas vão ter a mesma situação. Certo? Outra coisa, é uma tributação diferenciada para produtos essenciais, que como de cesta básica, né? Vão ter uma alíquota menor. E uma tributação maior para produtos supérfluos, como, por exemplo, bebidas, produtos derivados do tabaco. Isso é o princípio da isonomia, né? Então, outra coisa, o imposto de renda. A gente tem a faixa de isenção. Então, está dizendo que todo mundo que está ali naquela faixa de isenção vai ter a mesma situação. A partir que a pessoa passa da faixa de isenção para a primeira faixa do imposto, ela vai pagar uma determinada porcentagem. Da primeira faixa para a segunda é outra porcentagem. Isso é a capacidade contributiva junto com a isonomia, certo? Não tem muito segredo. E aí a capacidade contributiva, né, continuando já ligando no outro, porque os dois são praticamente dentro do mesmo escopo,
né, traz essa questão dessa justiça fiscal, certo? Porque na capacidade contributiva, que está lá no 145, parágrafo 1º da Constituição, determina que os tributos devem ser cobrados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Então, quando a gente está falando de progressão de alíquota, é capacidade contributiva. Todo tributo tem alíquota progressiva está baseado na capacidade contributiva, seja de patrimônio, seja de renda. Beleza? Qual é outro aspecto prático fora essa alíquota progressiva? Vedação à tributação do mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É muito subjetivo o mínimo existencial. Mas a gente fala que o mínimo existencial são os recursos necessários para a subsistência. Então não se tributa o recurso mínimo necessário para a subsistência. Certo? Temos também o princípio do não confisco. O que é o princípio do não confisco? Ele proíbe a utilização de tributo com efeito confiscatório. Como é isso, professor? Por exemplo, uma alíquota exageradamente alta do IPTU. Por exemplo, você tem sua casa e vai pagar 40% de IPTU. Você já viu isso? Você paga 40% do valor da sua casa por ano ao governo, porque tem a casa. O governo não é seu sócio, né? Então você não pode pagar praticamente metade do valor da sua casa em imposto patrimonial, né? Do imposto patrimonial, que é o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, né? Então, outro exemplo. O fisco nunca pode confiscar, e preste atenção que isso cai em exame de ordem, cai em concurso, inclusive, quem vai fazer concurso aí para a área do fisco, principalmente, para as receitas, né? O fisco jamais pode apreender mercadoria por tributo em aberto. Isso quer dizer, uma empresa está transportando mercadoria para no posto fiscal, o fisco verifica que existe tributo em aberto, imposto. A empresa está devendo ao Estado. E aí ele diz, eu só libero essa mercadoria com pagamento do imposto. Isso não pode acontecer, porque isso é com o fisco. Qual é a via própria para cobrar tributos em aberto? A execução fiscal. Morreu. Se a empresa está com imposto em aberto, não se pode apreender mercadoria. Quando é que se aprende mercadoria? Nota inidônea, que isso quer dizer, quando para lá no posto fiscal, ao analisar a carga, verifica-se que a nota tem menos carga do que está dentro do caminhão, ou que existe carga oculta dentro do caminhão. Aí sim pode aprender, porque aí é uma inconsistência na carga. Não é tributo em aberto, é inconsistência na carga, na nota fiscal. A nota fiscal estiver correta e a carga estiver latente, o caminhão tiver condições de trafegar, não tiver com nenhum impedimento por parte do direito de trânsito, né? Beleza, aí pode seguir. O fiscal nunca vai poder aprender por tributo em aberto. Princípio do não confisco. Beleza? Princípio da liberdade de tráfego. O que é que ela fala? Ela proíbe a instituição de tributos que dificultem a circulação de pessoas ou bens. Aí está junto lá do não confisco, né? Detalhe, pedágio não é tributo. Então vocês vão perguntar, e o pedágio? Porque o pedágio você tem que pagar para passar naquela via. Pedágio é preço público, certo? E aí vocês vão ver, como o professor vai falar de direito financeiro, né? A diferença de preço público para tributo, certo? Preço público é aquele preço cobrado por quem? Por concessionárias, para se prestar aquele determinado serviço. Tributo é aquele utilizado para a destinação, para o financiamento da máquina estatal. Nós sabemos que temos tributos vinculados e não vinculados. Lembram? Qual é o tributo vinculado? É aquele que a gente tem que ver a contraprestação, por exemplo, a taxa. Tributos não vinculados a gente paga e não sabe para onde vai. A gente sabe que ele vai ser utilizado para manter o Estado em funcionamento, como imposto, né? Diferente do preço público, certo? Mas, falando de tributo, existe o princípio da liberdade de tráfego. Não se pode instituir tributos que dificultem a circulação de bens ou serviços. Beleza? Garantir o direito de ir e vir e também o livre comércio entre os estados e o município. Ok?
entre estados e municípios. Beleza? Não tem muito segredo aqui. Certo? Princípio da uniformidade geográfica. Esse é outro que está interessante. Ele proíbe a União de instituir tributos que não sejam uniformes em todo o território nacional. Por que existe isso? Para evitar discriminação entre estados e regiões. Porém, existem grandes exceções. Certo? Quais são as exceções? Primeiro, incentivo fiscal. Incentivo fiscal como a Sudene, né? Inclusive, eu estava aqui, eu estou até bem cansado aqui, não sei se vocês perceberam, né? Que a gente tem um prazo para entregar a Sudene, que iniciou em setembro, e de lá para cá, os fiscais vão analisar os pleitos e irem nas fábricas, né? Eu acabei de chegar de uma fiscalização, né, da Sudene num cliente meu, né, para fim de conceder o pleito. Deu tudo certo lá, mas é bastante cansativo, porque a gente tem que acompanhar toda a apuração, né, de produção, emissão de notas, regularidade de trabalhadores e etc. dentro da empresa. Então, o incentivo fiscal. Esse incentivo fiscal ele é um tratamento diferenciado, porque todas as indústrias que são do setor prioritário, no caso da Sudene, que estão localizadas lá no nível Nordeste, ali um pedacinho de Minas, né, tem direito a esse incentivo, essa redução de 75% do imposto de renda, pessoa jurídica. Então, percebo que é um tratamento tributário diferenciado. Não é um tratamento tributário diferenciado, mas por que essa exceção é permitida? Porque ela promove o desenvolvimento regional. Certo? A gente sabe que a maior parte dos portos do país estão ali no Sudeste, né? Lógico que nós temos Suape aqui em Pernambuco, que é um dos maiores, né? Mas a grande maioria, tirando o Suape, estão ali mais para o sul, sudeste do país. Então, se a maior entrada de carga vai ser por ali, as indústrias vão se localizar lá embaixo. Aí, para evitar essa concentração em um canto só e garantir uma uniformidade geográfica nacional, existe, por exemplo, a Sudene, que as empresas vão se locomover para cá justamente pelo benefício. Outro exemplo, a Zona Franca de Manaus, né? O IPI, que aí está a grande discussão agora com a reforma tributária, né? Que disseram que ela vai ser mantida, mas o IPI vai acabar. Vamos ver como é que o governo vai regular essa questão da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus possui essa isenção de IPI. Então, as indústrias que produzem lá, que industrializam lá, não pagam o IPI. Por quê? A Zona Franca de Manaus, apesar de ser uma zona muito rica, né, ela muitas vezes tem difícil acesso da matéria-prima. E aí, para evitar que as indústrias não se instalem lá, existe esse benefício para garantir que as indústrias se instalem lá, pagam menos imposto e aí movimentam mercadoria para lá e movimentam o comércio lá também, o comércio e a indústria local. Certo? Então percebam que existe o princípio da uniformidade geográfica, mas tem exceções para promover o desenvolvimento regional. Temos a Sudã também, que é uma coisa da Sudene, só que lá para a região do Amazonas. Certo? Tudo ok até agora? Vamos lá. Encerrados. Olha, foi quase uma hora falando de limitações ao poder tributar. Vejam que nossa revisão hoje está bem completa, né? Encerrada essa questão das limitações ao poder tributar, são os princípios das imunidades, falha de isenção e de não incidência também. Vamos falar agora da competência tributária. O que é a competência tributária? É o poder constitucional que vai permitir os entes instituírem tributos. Né? Ela envolve a criação de tributos específicos, a definição de seus elementos estruturais e a regulação da fiscalização e arrecadação. Tudo isso é da competência tributária, certo? Qual é a característica da competência? Ela é indelegável, ela é exclusiva, ela tem a origem constitucional e ela é inalterável. A competência tributária é a Constituição autorizando os membros, os entes tributantes, a criar tributos. Prestem atenção. Constituição Federal não cria tributo. Anotem bem grande, de vermelho, bote 7 em cima, um pisca embaixo, aproveita que está em clima de Natal. Não esqueçam. Competência tributária, a Constituição Federal não cria tributo através da competência. Ela autoriza os entes a criarem. Quem cria é a União, Estados
município e Distrito Federal. Esses criam os tributos. A União autoriza, certo? E essa competência para criar é indelegável. O ente não pode transferir. Ela é exclusiva. Ele pode até não criar, mas ele não pode delegar nem fazer nada fora do escopo que a Constituição autorizou, que é justamente essa questão da criação. Por exemplo, imposto de renda. A União pode dizer, eu não vou criar imposto de renda, não. Deixa aí, não vou tributar, não. Mas ela não pode deixar outra pessoa tributar. Certo? É de origem constitucional e ela é inalterável. Não pode ser modificada por acordo entre os entes. Certo? Mais à frente eu vou fazer uma adendo em relação a isso, para não confundir vocês. Vamos à frente aqui. Como fica essa divisão da competência tributária? E aqui eu trouxe mais um apanhado geral, certo? Porque a fundo a gente vê a nossa aula que é só para vocês relembrar. Quais são os impostos que a União pode criar? Imposto de renda, IPI, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre propriedade, territorial rural e alguns impostos residuais. Quais são as contribuições que a União pode criar? Contribuição para a Seguridade Social, que é o PIS, COFINS e a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que as empresas aí do lucro real, lucro presente pagam. Contribuição de intervenção do domínio econômico e contribuições corporativas, certo? E quais são as taxas que a União pode criar? As taxas, e quais são os demais tributos que a União pode criar? As taxas, de forma geral, e as contribuições de melhoria também. Lembra da contribuição de melhoria? É aquele tributo que o ente pode criar para custear uma parte da obra pública, caso ela valorize os imóveis da região. Então, a União também pode criar, certo? Os estados é uma coisa mais simples em relação aos impostos. Quais são os impostos estaduais? ICMS, IPVA e TCMD. Imposto sobre circulação de mercadoria e serviços de transporte e comunicação, imposto sobre propriedade de veículo automotor e o imposto de transmissão causa mortes ou doação. Esses três impostos são de competência dos estados. Só ele pode criar. E se ele não quiser criar, ele não cria, mas também não passa para ninguém, né? E os municípios, IPTU, ITBI e ISS. Então, ele vai criar o imposto sobre a propriedade de imóveis urbanos, ele vai criar o imposto sobre a transmissão onerosa de bens imóveis e ele vai criar também, né, o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Serviços esses que estão definidos na Lei Complementar 116 de 2003, lá do anexo único, né? E tem o Distrito Federal que tem aquela competência acumulada, né? Então, ele vai criar ICMS, PVA, IPTU, ITBI, ISS e TCMD. Fora as taxas e as contribuições que são de competência dos estados. Beleza? E aí, o que é a competência comum? Taxas, porque cada ente vai criar taxa em relação ao serviço que ele presta, né? Contribuições de melhoria, que decorrem justamente daquela obra pública que valoriza o imóvel. E temos a competência residual da União. A competência residual é da União, certo? Perdão, pessoal. Hoje foi pesado. Essa competência residual, né, na União, ela pode criar impostos residuais desde que eles não sejam cumulativos e que elas respeitem o Pacto Federativo. Ela não vai estar invadindo competência de ninguém. Beleza? E a competência extraordinária também é da União de instituir o imposto extraordinário guerra. Aí é só perguntar, por que só a União pode instituir o imposto extraordinário guerra? E aí eu também não vou entrar em constitucional, porque você também tem a maior especialista em constitucional aqui no juiz, que é a professora Rayana, né? Mas vocês sabem que quem pode declarar guerra é a União. Então, se ela que pode declarar guerra, é ela que mantém a máquina bélica. O exército não é da União. A função do exército não é garantir a soberania nacional. Então, se ela que pode criar, se ela que mantém, ela que vai poder criar o tributo para manter a máquina bélica em andamento, em caso de guerra. Beleza? Tudo certinho? Vamos lá. Já vimos as limitações, eu coloquei aqui só para revisar, né? Nós temos os princípios, aí as imunidades que limitam essa competência tributária dos entes. Não é isso?
E aí, nós temos um detalhe que eu queria trazer para vocês, certo? Que é justamente essa questão da competência tributária versus a capacidade tributária ativa. Nós vimos que a competência tributária é o poder de criar tributos, mas o poder de fiscalizar, arrecadar e administrar é chamado de capacidade, tributária ativa. Preste atenção, viu? Essa capacidade pode ser delegada. A competência não. Só o ente pode criar. Mas a capacidade pode ser delegada. Um grande exemplo disso é um convênio que existe. A possibilidade que existe de convênio entre a União e o município em relação ao ITR já caiu na primeira fase e já caiu nas questões da segunda fase. O município ele pode ficar responsável por fiscalizar e arrecadar o ITR, desde que convênio com a União. E se ele tiver esse convênio, o valor arrecadado fica para o município. Então percebam que aqui não é o município que está criando o ITR. A União criou a legislação de ITR e ela está vigorando. O município vai utilizar essa legislação para fiscalizar e arrecadar o tributo dos imóveis rurais que estão dentro do seu território, certo? Dentro do seu território, dentro do plano diretor, e aí o dinheiro fica para ele. Então perceba a diferença entre a competência tributária e a capacidade tributária ativa. Ok? Isso aqui é bem um resumo, não vou ficar repetindo isso aqui para vocês, certo? Mas a função principal da competência é instituir o tributo. E a da capacidade é cobrar e administrar os tributos. Beleza? Vamos lá. Seguir que a gente tem um bocado de assunto hoje. E aí nós chegamos no meio do tempo que eu sempre faço em toda aula, no meio do tempo que eu falo tanto nas minhas aulas na universidade, como falo nas aulas de 2021, que se você entender essa linha do tempo do crédito tributário, né? Linha essa que eu aprendi, inclusive, poucas pessoas sabem, com a professora Rena, porque eu fui aluno dela na graduação e ela me deu direito tributário, né? Então, essa linha do tempo, ela é infalível na hora de você fazer suas questões, na hora de você revisar, na hora de você estudar, certo? E na hora da prova, obviamente. Como é que se constitui o crédito tributário? Primeiro, a gente tem que ter a hipótese de incidência, que é a previsão legal. Ela não ocorreu ainda, está lá. Por exemplo, ser proprietário de veículo automotor. Está lá a hipótese de incidência. Quando você compra o veículo automotor, você pratica o fato gerador. O fato gerador é você ser proprietário, que está lá na previsão legal da hipótese de incidência. Então, comprei e pratiquei o fato gerador. Quando eu pratico o fato gerador, surge uma obrigação tributária. Essa obrigação tributária, se existe uma obrigação, existem duas pessoas obrigadas. O sujeito passivo e o sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? O ente tributante. Quem é o sujeito passivo? Você que praticou o fato gerador que estava previsto na hipótese de incidência. Então, você praticou a obrigação tributária, surge sujeito ativo, sujeito passivo. E surgem as obrigações tributárias principais e secundárias. Já vou revisar isso. A obrigação tributária principal é sempre o pagamento. Se você praticou o fato gerador, vai surgir a obrigação de você pagar. Concorda? E a secundária ou acessória são os documentos dessa obrigação. Exemplo, imposto de renda. Se você oferiu renda no ano, você vai fazer a declaração de imposto de renda. Essa declaração de imposto de renda é a obrigação acessória. No final da declaração, quando você coloca lá transmitir e gera o boleto, né, o DAF, que é o documento de arrecadação federal, aquele valor que está ali é a obrigação principal. Então, a declaração é acessória, o pagamento do tributo é a principal. Certo? Só que só surge esse valor principal quando você faz um lançamento. Porque é o lançamento que constitui o crédito tributário.
O lançamento é a atividade administrativa plenamente vinculada que a gente vê lá no artigo 3º do CTN, quando a gente fala do conceito de tributo, que gera o crédito tributário. Então, o crédito tributário é a obrigação tributária de forma líquida, certa e exigível. A partir do crédito tributário é que o fisco vai poder executar, certo? E aí, isso só ocorre devido ao lançamento, certo? A gente tem um lançamento como um ato central, certo? Onde é que está previsto isso? No 142. Por quê? O que, que o lançamento vai fazer? Ele vai identificar o sujeito ativo, ou, perdão, o sujeito passivo. Ele vai identificar a base de cálculo e a alíquota aplicável. Ele vai apurar o montante devido e ele vai intimar o sujeito ativo para cumprir a obrigação. Então, quando existe o lançamento, existe a notificação. A notificação é o início do marco temporal para o quê? Para o contribuinte pagar. Certo? Qual é o efeito do lançamento? Já falei para vocês. Liquidez e certeza do crédito. E ele é um ato administrativo que vinculado. Ele deve seguir exatamente, certo? Deve seguir exatamente o que está dentro da lei. Ok? Ele não vai criar obrigação. Ele vai tornar ela exigível. A obrigação, quem cria, é o contribuinte quando ele pratica o fato gerador. Quais são as modalidades de lançamento? Isso cai muito em exame de ordem, né? Primeiro temos o lançamento de ofício. O lançamento de ofício ele é realizado pela autoridade fiscal sem participação do contribuinte. Como é isso? O contribuinte não precisa informar nada, não precisa dizer nada. O fisco simplesmente vai lá e lança o tributo com IPTU e IPVA. Todo ano você não sabe que você vai receber o IPVA a pagar. Todo ano você não sabe que você vai receber o boleto de IPTU na sua porta, sem você precisar dizer que tem uma casa, porque esse é um lançamento de ofício. O próprio fisco vai verificar as informações, a base de cálculo, jogar a alíquota e gerar o tributo. Certo? O lançamento por declaração. No lançamento por declaração, existe uma participação conjunta entre fisco e contribuinte. Como assim, professor? Como é que o contribuinte vai ajudar o fisco a lançar um tributo? Por exemplo, o exemplo do ITBI. O ITBI é um imposto sobre transmissão de bens imóveis. Se você compra um imóvel, você paga o ITBI ao município. Não vimos agora há pouco, é de competência municipal. Quando você compra um imóvel, você vai na prefeitura, você informa, olha, eu adquiri esse imóvel, está aqui a certidão de ter-o-teu dele e o contrato de compra e venda. A certidão de ter-o-teu é o documento do imóvel. Lá vai ter todos os proprietários até você, as dimensões do imóvel, onde ele está localizado, o número de registro dele em cartório, não é? E o contrato de compra e venda vai ter as mesmas informações que tem na certidão de ter-o-teu e o valor da operação. E como foi feito o pagamento desse valor dessa operação. Com essas informações que você fornece, o fisco vai fazer uma avaliação do imóvel para ver se bate a informação e em cima disso ele vai lançar. E aí, eu já vou dar aqui uma dica. Pode ser cair na primeira fase, mas é muito mais provável cair na segunda. Mas aí eu já vou dar essa dica porque todo conhecimento é válido, nenhum conhecimento é inútil. Né? Até quem não vai fazer a segunda fase de ontem já vai ter isso na cabeça. E aqui daqui a alguns meses, quando estiverem advogando, que aparecer uma situação dessa, já vão lembrar dessa aula de hoje, não é verdade? E o STJ decidiu, na questão do ITBI, o município não pode decidir de forma unilateral qual é o valor do imóvel. Ele pode fazer a avaliação, se for diferente da informação do contribuinte, tem que se abrir, ele tem que permitir que o contribuinte abra uma contestação, porque ele diz que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor da operação, é o valor de mercado. E aí, muitas vezes, o município ele não avalia de acordo com o valor do mercado, ele coloca bem a mais. Né? Mas, voltando para cá. Então, nesse ITBI, a gente vai lá, informa o fisco, pega essa informação e faz o lançamento. Então, existe uma participação conjunta. Não é? E o lançamento por homologação? No lançamento por homologação, o contribuinte ele lança todas as informações dentro de um programa. O programa vai fazer a apuração da base de cálculo com a alíquota e vai gerar imposto a você pagar.
Exemplos: ICMS, IPI, Imposto de Renda. Por quê? ICMS e IPI você vai abrir o FD Contribuições. Quem trabalha com contabilidade conhece muito bem esse programa, né? O FD Contribuições é o programa que você lança as notas fiscais e ele vai fazer a apuração do valor devido do ICMS. E aí você paga aquele valor do ICMS. O imposto de renda, quem não faz, seu próprio contador faz, mas baixa o programa de declaração de imposto de renda, preenche quanto ganhou, o que tem de carro, de imóvel, de aplicação financeira, de aluguel, de propriedade rural, de alimentos, quem recebe pensão. Então, você lança tudo dentro do imposto. E lá no final, ele gera um valor para você pagar. Concordam? Esse valor depois vai passar por uma verificação, que é a famosa malha fina. Essa malha fina nada mais é do que o fisco fazendo a homologação do seu lançamento. Então, a Receita Federal vai analisar o que você declarou, o que você tem, vai cruzar seus dados, porque hoje todos os bancos de dados do governo estão interligados. E aí, se ela verificar que tudo que você lançou realmente é verídico, ela vai lá e homologa. Só é considerado extinto o crédito tributário nessa situação quando é homologado. Certo? Então, perceba a diferença. O de ofício só o fisco faz, o de declaração, o contribuinte junto do fisco, e o por homologação, o contribuinte faz tudo. Não confundam, não pensem que o imposto de renda é por declaração só porque a gente baixa um programa que é o nome do programa de declaração de imposto de renda, certo? Ele é por homologação, porque é um procedimento. A gente lança todas as informações. Depois que a gente lança todas as informações, o fisco vai lá e faz a homologação. Tudo jóia? Entenderam? Essa diferença entre os três lançamentos são eles que constituem o crédito tributário, certo? E aí temos também, né, saindo um pouquinho dessa questão do lançamento, a responsabilidade tributária. Isso aí cai de rodo, né? O que é essa responsabilidade tributária? É uma relação jurídica que vai obrigar alguém, que é o sujeito passivo, né, a satisfazer uma obrigação tributária perante o ente público, que é o sujeito ativo daquela relação, daquela linha do tempo do crédito tributário que nós vimos. Onde é que está previsto? Lá do 128 a 138 do CTN, certo? Então, nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. E aí, o sujeito passivo ele pode ser o contribuinte ou um responsável tributário. Vamos lá. O que é o contribuinte? É quem, de fato, praticou o fato gerador. E quem é o responsável tributário? É uma pessoa que não tem uma relação direta com o fato gerador, mas é obrigado à lei por responder o tributo, para responder pelo tributo. Mais à frente eu trouxe uma tabela, mas eu já vou adiantar aqui. Um exemplo. A questão do ICMS dos produtores rurais. O produtor rural, ele não vende matéria-prima para a indústria. Então, ele pratica o fato gerador do ICMS, que é a circulação de mercadoria com transferência de titularidade. Concorda? Porém, a lei determina que, nesses casos, como o produtor rural possui a isenção, quem vai pagar o imposto sobre circulação de mercadorias é a indústria. Ela é a substituta tributária nessa relação. Quem praticou o fato gerador foi quem? O produtor rural. Quem vai pagar é quem? A indústria. Beleza? E aí eu trouxe aqui para vocês, né, as classificações e os exemplos dessa responsabilidade, né, desses tipos de responsabilidade, inclusive a de substituição tributária. Vamos lá. Responsabilidade do contribuinte. O sujeito passivo que realiza diretamente o fato gerador da obrigação tributária. Morreu. É quem pratica, vai ser responsável. Esse é o mais básico, não é? Responsabilidade de terceiros. Terceiros que, sem realizar o fato gerador, são obrigados por lei a responder pelo tributo. Eles são obrigados por lei a responder pelo tributo, certo? Por exemplo, inventariante responde pelos tributos do espólio. Não confunda o tributo do espólio com o tributo do falecido, certo? Quando se tem um espólio, se nomeia inventariante, esse inventariante vai ficar responsável pelo recolhimento daquele tributo.
Se o tributo não for pago, o fisco vai cobrar de quem? Do inventariante. Responsabilidade por substituição. E aí, aquela questão do ICMS na agroindústria, por exemplo. A lei ela vai designar previamente. E como é que ela vai designar isso? Através do seu regulamento. O ICMS através do RCMS, né? O responsável para recolher o tributo devido por outra pessoa. Então, nesse caso, o tributo era devido lá pelo produtor rural e a indústria vai pagar. Beleza? Responsabilidade por transferência. É quando a obrigação tributária é transferida para outra pessoa em situações específicas. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês usando até o espólio, que a gente acabou de ver. Eu disse a vocês que o inventariante ele responde pelos tributos do espólio e não dos herdeiros, não do falecido. Nessa responsabilidade por transferência, os herdeiros vão responder pelos tributos do falecido até o limite da herança. Por exemplo, a pessoa faleceu, devia tributo ao Estado. Beleza? Nessa situação, a herança vai pagar o tributo. E o que sobrar vai para os herdeiros. Então, vocês percebem que os herdeiros indiretamente vão responder pelos tributos, porque, por exemplo, vocês tinham aí R$1 milhão para receber. Mas desse 1 milhão, 500 mil ficou para pagar tributos, eles perderam 500 mil. Então, eles respondem pelo tributo do falecido de forma indireta através da herança. Isso é a responsabilidade por transferência. Outro exemplo são empresas sucessoras. O que é isso? Quem gosta de direito empresarial estudou, né? Então, quem estudou direito empresarial estudou a questão de fusões empresariais. Quando existe a fusão de uma empresa com outra? E uma dessas empresas está devendo tributo, a nova empresa, ou seja, a sucessão dessa fusão, vai responder pelo tributo. Isso é responsabilidade por transferência também, certo? E temos também a responsabilidade solidária, que é aquela em que duas ou mais pessoas conjuntamente respondem pela obrigação tributária. Por exemplo, sócios em uma sociedade simples, eles podem ser responsáveis pelos tributos. Quando tem, por exemplo, dissolução irregular, né? Outra, duas pessoas proprietárias de uma mesma casa. Isso é mais comum. Né? Você é casado com outra pessoa, quando comparam a casa, colocaram o nome dos dois, então os dois são responsáveis pelo IPTU, solidariamente. Certo? Aí nessa situação solidária, vocês vão perguntar, que eu sei que vocês estão ligados, professor, e no caso da isenção? Né? Como ocorre quando uma das pessoas tem isenção? Quando a isenção é pessoal, só vai beneficiar aquela pessoa. Quando a isenção é em cima do objeto, aí os dois se beneficiam. Por exemplo, o município colocou isenção de IPTU até 40 metros quadrados. Pronto. Os dois estão isentos. Agora, o município colocou isenção de IPTU para servidores públicos municipais. Nessa situação, os servidores públicos municipais, só quem é o servidor público que vai ter a isenção do IPTU. A outra metade, os outros 50%, continuam sendo devidos pela segunda pessoa. Certo? Isso pode cair em exame de ordem. Então, anotem aí para não esquecer. E aí, vamos avançar um pouquinho mais na nossa linha do tempo. E aqui é a linha do tempo da cobrança do crédito tributário. Certo? Aí, nessa situação da linha do tempo da cobrança do crédito tributário, do surgimento do crédito tributário com o lançamento que a gente acabou de estudar, se o contribuinte não paga, o que acontece com o crédito tributário? Ele é inscrito em dívida ativa. Se o crédito tributário é inscrito em dívida ativa, surge uma certidão de dívida ativa, a famosa CDA. Essa CDA é um título executivo judicial que autoriza a execução fiscal. A execução fiscal sem CDA é nula. A execução fiscal com CDA incorreta é nula. Vamos ver isso na nossa segunda fase, né? Vamos estudar todas as defesas do executado. Mas eu trouxe a defesa do executado aqui também, porque caiu em primeira fase do exame de ordem recentemente. Então, se caiu, eu trago para vocês.
aqui no juízo civil vocês não ficam desacobertados em nenhum aspecto, em nenhuma cadeira, em nenhuma matéria, em nenhuma exceção, não é? Estamos aqui para preparar vocês para o exame de ordem, para que vocês aí sigam na advocacia aí firmes e fortes, sejam grandes advogados, né? Vamos lá. Quais são as etapas de execução fiscal? Primeiro existe a constituição do crédito, depois a inscrição em dívida ativa, e essa inscrição em dívida ativa autoriza a propositura da execução fiscal. Por quê? O fisco ele vai ajuizar a ação, coloca a certidão e vai pedir ao juízo que execute, que intime o contribuinte para pagar no prazo de 5 dias. Certo? E aí, se você em 5 dias não paga, o que é que vai acontecer? Vai ter a garantia do juízo através de uma penhora. Seja um bloqueio de valores e o sem jude, seja uma penhora de imóveis ou veículos. Certo? E aí, a partir dessa garantia, o executado pode embargar a execução fiscal. Mas primeiro tem que garantir. Professor, e se não garantir? Aí ele vai poder, se for possível, ele entra com exceção de pré-executividade. Certo? Vamos lá. Como é que funciona essa defesa do executado? Opa, calma, passei aqui sem querer. Chegou lá na execução fiscal. É intimado. 5 dias. Ou eu garanto o juízo, ou eu boto o valor lá, ou eu nomeio bem a penhora. Se eu não fizer esses 5 dias, o juiz vai penhorar. Quando existe essa penhora judicial, esse bloqueio, a gente diz que houve a garantia natural. Havendo essa garantia, aí a gente pode embargar no prazo de 30 dias contados a partir da garantia do juízo. Então tem 5 dias para pagar, citação de 5 dias. Passou 5 dias, o juiz garantiu, você não garantiu, o juiz vai lá e penhorou, aí tem 30 dias para apresentar o embargo. No embargo você pode alegar tudo para a defesa do seu contribuinte. Já na EPE, não. A EPE você trata de matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, como, por exemplo, prescrição e decadência. Certo? Na EPE, não existe dilação probatória, então tem que ser provas pré-constituídas. Na AEPE, é uma simples petição dentro da execução fiscal. Certo? Então, aqui é só um resumo. Eu não vou mostrar como fazer EPE nem como embargo, porque aí não cai na primeira fase. Mas já caiu defesa do executado na primeira fase, então eu trouxe para vocês entenderem como funciona. Certo? E na nossa aula a gente falou bem direitinho, bem detalhado aqui, é só para refrescar a memória de vocês, trazer os pontos principais. Os prazos de citação e de garantia, quando se entra com embargo, quando se entra com exceção. Certo? Vamos lá. Quais são? E aí a gente está chegando lá no finalzinho do nosso tempo e também da nossa aula, né? Temos poucos slides aqui, eu tentei fazer uma aula mais breve para vocês, porque eu sei que vocês aí estão numa semana, né, de revisões, de mega revisão, e ainda tem nossa mega revisão plus, né, nossa mega revisão lá de véspera, que é só resolvendo questões, né? Então aqui é só para refrescar a memória de vocês. Vamos lá. Quando a gente fala de constituição do crédito tributário, a gente tem que falar também das hipóteses de extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário. Não é verdade? Só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui para vocês. Para mim, na verdade, né? Para eu ver melhor, que eu estou meio ruim de vista. Vamos lá. Primeiro, vamos para as hipóteses de exclusão. Certo? Nós temos duas hipóteses de exclusão. A exclusão ela vai impedir o surgimento do crédito tributário. Ok? Impedir o surgimento do crédito tributário. Isenção e anistia. A isenção ela vai dispensar o pagamento do tributo. Lembra quando eu falei de isenção? Ela vem com a lei infraconstitucional, colocando uma determinada situação ou determinados objetos em uma situação específica. E caso a pessoa cumpra esse requisito, ela possui direito à isenção. Lembra? Show de bola? Ok. Anistia é a dispensa do pagamento e circulem, desenhe, pinte esse nome, multas. A anistia não vai dispensar o pagamento da obrigação principal, do valor principal. A anistia vai dispensar o pagamento de multa decorrente de infrações tributárias. Certo? Só tem essas duas hipóteses.
Nas hipóteses de suspensão, a gente tem que temporariamente o crédito tributário não pode ser exigido. Temporariamente o crédito tributário não pode ser exigido. Vamos lá. Moratória, todas elas estão lá no artigo 151 do CTN. Bateu dúvida, vai no 151 do CTN. Moratória, o que é a moratória? Concessão de um prazo adicional para o pagamento. Exemplo, eu estou com o tributo para vencer dia 30 de dezembro. Porém, eu sei que eu não vou ter dinheiro para pagar esse tributo. Eu posso pedir que o fisco faça uma dilação do prazo para pagamento e aí coloque para o dia 30 de fevereiro. Se for concedido. Durante esse tempo da moratória, o fisco não pode exigir o crédito. Ou seja, não pode entrar com a execução fiscal. Beleza? Outra, depósito do montante integral. Vamos lá. Quando a gente vai discutir um crédito tributário judicialmente, seja através de uma declaratória, de uma anulatória, de uma mandado de segurança, etc. Em consideração de pagamento. Se, ao protocolar, eu deposito aquele valor em juízo, eu estou mostrando ao juiz, aqui, ó, eu estou depositando o valor. Se eu perder, esse valor é convertido em renda e aí morreu, né? Não tenho mais débitos. E se eu ganhar, eu tenho esse valor devolvido. Então, se você deposita, suspende o prazo, suspende, na verdade, a capacidade do fisco de cobrar esse valor. Não está lá em juízo? Você não está discutindo? Certo? Então, é outra hipótese. Terceira hipótese, perdão. Recursos e reclamações administrativas. Você recebeu a notificação do tributo, não concorda com aquela notificação, diz que o tributo está indevido ou está maior. Você vai entrar com impugnação administrativa lá no site do fisco, seja federal, municipal ou estadual. Durante essa reclamação, durante essa impugnação, a exigibilidade está suspensa. Não pode vir a execução fiscal. Certo? Professor, eu perdi a impugnação, me ferrei? Não. Ainda existe a possibilidade de recurso dentro do administrativo. Quem lembra nossas aulas da organização administrativa do fisco, né? Nós temos a primeira instância lá, que é o Tribunal Administrativo, nós podemos recorrer para o próprio tribunal, e nós ainda temos o recurso que vai para o CAF, né? Então, enquanto esse procedimento administrativo, esse processo administrativo está rolando, não se pode cobrar, o fisco não pode ir com a execução fiscal. Show de bola? Show de bola, né? Temos também a concessão de liminar ou de tutela antecipada dentro do processo judicial. Quando vocês forem pegar aí nosso curso de segunda fase tributário, nós temos várias aulas, acho que são 2, 3 aulas exclusivas, falando da importância e de como pedir tutela e liminar dentro do direito tributário. Por que isso é importante? Porque se o seu cliente chega para você para não pagar um tributo, e aí você, no meio do processo, não pede a tutela, não pede a concessão, você não suspende a exigibilidade. E aí o fisco executa. Aí você está com uma ação questionando o crédito e uma ação já cobrando ele. Não tem sentido. Então, quando você pede lá a concessão de liminar, mandado de segurança, ou uma tutela dentro do processo, você consegue garantir que esse crédito não seja executado através da execução fiscal, porque ela é uma ação autônoma. Né? Então, é outra hipótese, certo? Outra e última hipótese, parcelamento. Como funciona o parcelamento? O parcelamento é quando você tem um valor a pagar, não tem condições de pagar esse valor, e aí você chega para o fisco e solicita o parcelamento. Aí, no parcelamento, você vai ter aquele valor dividido. Enquanto o parcelamento está ativo, enquanto o parcelamento é ativo, o fisco não vai poder executar. Certo? Então, são essas hipóteses de suspensão. Quais são as hipóteses de extinção? A extinção ocorre quando a obrigação tributária é completamente satisfeita. Aí morre o crédito. Certo? É a morte do crédito. Qual é a primeira hipótese? Primeiro, o pagamento. Mas, claro,
Lançou, constituiu o crédito, notificou, o contribuinte pagou, extinguiu, morreu. Compensação. Quem lembra da nossa lei de compensação de inquérito tributário? A compensação ocorre quando o contribuinte ele tem um crédito junto ao fisco e aí ele compensa com débito. Isso aí ocorre muito quando a gente está tratando de impostos que possuem a não cumulatividade como o ICMS. Lembra da não cumulatividade? O imposto que é pago na cadeia. Perdão. O imposto que é pago na cadeia anterior é utilizado para pagar parcialmente o imposto que seria pago à frente da cadeia. Dá um exemplo muito claro disso. Lá na agroindústria, a indústria de laticínios compra leite. O produtor rural é isento. Aí a indústria paga o ICMS do leite. E aí ela produz o queijo dela, produz o produto dela, e aí ela vende aquele produto. Se aquele produto não tiver isenção, ela vai pagar o ICMS na saída do produto, não vai? Só que ela não comprou de uma pessoa e pagou na cadeia anterior, então ela vai lá e compensa. Aí, esse produto vai para um centro de distribuição. O centro de distribuição não comprou o produto com um valor embutido, porque a indústria ela bota o valor embutido no produto. Então, se ela pagou o valor do produto embutido ali no queijo, por exemplo, não vou falar de queijo, não. Deixa eu falar de outra coisa. Né? Porque eu sempre falo de queijo nas revisões, né? Falar de outra coisa. Vamos falar de um pacote de refrigerante. Né? Então, compra refrigerante. Aí vai lá, a indústria vai lá, produz refrigerante. Pagou ICMS na matéria-prima, embutiu no preço, botou o preço do ICMS no custo da mercadoria, passou para o distribuidor. O distribuidor compra já o valor do produto com o ICMS incluso, então ele tem um valor, ele tem um crédito de ICMS para pagar. Então, quando ele vai pagar o ICMS da saída, ele utiliza aquele ali. E assim vai até o fim da cadeia. Né? Acontece que muitas vezes, né, a pessoa trabalha com produtos isentos. E aí ela tem um crédito maior do que ela tem de débito. Porque ela compra uma matéria-prima que era isenta, mas o produto que não era isenta, mas o produto dela é isento. E aí, esse valor, ela tem duas situações. Ou ela pede o pagamento do valor de volta, né? Ela restitui o crédito, ou ela compensa. Na compensação, ela vai pegar, eu tenho 50 mil reais aqui de crédito e 50 mil de débito. Eu vou pagar esses 50 mil, pago o que eu devo, nem o fisco precisa restituir na minha conta esse valor, nem eu preciso pagar com ele. Por quê? Através da compensação, a gente consegue extinguir o crédito tributário. Certo? Espero ter ficado claro para vocês. Eu divaguei um pouquinho aqui no meio do caminho, né? Porque às vezes a mente cansada a pessoa vai, pensa no exemplo, vai e bota no meio do caminho, mas vocês têm entendido. Então, a compensação. Você tem um valor de débito e um valor de crédito, e aí você abate um com o outro. Certo? Transação tributária. Inclusive, está ocorrendo a transação tributária nesse exato momento, né? Ela está válida até janeiro. Essa transação é um acordo entre o fisco e o contribuinte para encerrar litígios tributários. Então, todas as dívidas que estão em execução fiscal, por exemplo, vão poder ser negociadas através dessa transação tributária. Beleza? E aí, se você faz a transação e faz o pagamento, negocia e realiza o pagamento, se extingue o crédito tributário. E a última hipótese é a prescrição e a decadência. Certo? Prescrição, quem lembra? Lá no lançamento do tempo. A prescrição é da data do lançamento, da data da constituição do crédito, até a execução. O fisco tem 5 anos. Se ele constituiu o crédito e não cobrou nos 5 anos seguintes, prescreve, ele não pode mais cobrar. E a decadência, quem lembra? A decadência é o prazo do lançamento, é o prazo para a constituição. Se você praticou o fato gerador, passou os 5 anos e o fisco não lançou o crédito tributário, aí decaiu. O fisco não pode mais fazer esse lançamento. Beleza? Tudo tranquilo? Essas são as hipóteses de extinção do crédito tributário. Certo? Então, nós vimos aí
exclusão, suspensão e extinção. Ok? Para relembrar, quais são os tipos de tributos, né? Nós temos impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuição especial. Bem rapidinho, só para lembrar vocês. Imposto é um tributo não vinculado. Ele arrecada recursos sem distinção específica. Taxas são tributos que precisam estar vinculados a uma contraprestação, seja uma prestação de serviço público como a iluminação, como uma coleta de lixo, né? Ou seja, através do poder de polícia, que é aquela questão da lei sanitária, da alvará de funcionamento. Né? Você não paga uma taxa de licenciamento para obter um alvará, não confunda a taxa com alvará é o documento, taxa é o tributo, né? Então, essa é a natureza da taxa, tem que ter uma contraprestação específica. Contribuição de melhoria, a gente sabe que ela pode ser criada para cobrar tributos para financiar obras públicas que tenham valorizado os imóveis. E aí vamos fazer a revisão. O valor cobrado, ele não pode ser maior do que o custo da obra, e ele tem que ser proporcional à valorização individual do imóvel. Certo? Caiu um exame de ordem recentemente, viu? Uma questão em que o município tinha feito uma obra e cobrado contribuição de melhoria em todo o município. Não pode ocorrer. Se a obra foi naquele bairro, ou então naquela rua, e só valorizou imóveis daquele bairro, daquela rua, só vai ser cobrado daqueles imóveis ali. E respeitando o limite máximo da obra e a valorização individual de cada imóvel. E também os requisitos do artigo 82 do CTN, que é a publicação prévia do edital, o custo da obra, etc. Certo? Empréstimo compulsório. Ele é muito diferente dos outros tributos porque, de fato, ele é um empréstimo. O governo vai pegar o valor emprestado para você, de forma compulsória, você não pode não pagar, né? E depois ele devolve corrigido. Essa correção, existe muita discussão judicial de como é feita, porque muitas vezes os últimos que foram feitos, que foram há muito tempo atrás, foram devolvidos, uns sem correção, outros com correção errada, né? Mas, para vocês, lá para a primeira fase, o empréstimo compulsório, ele é uma forma do governo atender situações excepcionais, como guerra, como calamidade pública, e aí ele faz esse empréstimo para depois devolver. E a contribuição especial elas têm atividades específicas que ela vai financiar, como, por exemplo, PIS, COFINS, INSS, tudo isso é para a Seguridade Social. CID, que é a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, ela vai ser direcionada para um setor específico, como a CID de combustíveis, que nós vimos em aula, que ela vai lá ser utilizada para financiar a infraestrutura rodoviária, pesquisas de energias renováveis, né? Tudo isso é financiado pela CID de combustíveis, que é uma contribuição especial. Certo? Nossa querida OAB é uma contribuição, na verdade. COSEP, contribuição de iluminação pública, que tem aquela discussão se é a taxa de contribuição, mas você não consegue fazer de forma individual e divisível, que eu nem falei disso, eu vou até falar. A taxa ela tem que ser específica e divisível. Como a iluminação pública não era específica e divisível, e aí o STF falou que é através da contribuição, né? Sim, nossa querida OAB, né? Nós pagamos a unidade, é uma contribuição também. Então, tudo isso é contribuição. Tudo destinado a uma atividade específica. Você não consegue individualizar o beneficiário, mas você sabe para onde está indo. Aí ela diferencia do imposto. Certo? Ok? Impostos federais. Uma revisão bem rápida, porque eu já revisei isso com vocês no decorrer da nossa aula. Né? E eu sei que vocês já estão cansados de me ouvir falar aqui sobre direito tributário, apesar de ser uma área muito boa. Vamos lá. Imposto de renda. O fato gerador dele é você oferir renda e ter ganho de capital. Oferir renda e ter ganho de capital, você vai pagar imposto de renda. IPI. Industrializou produtos. O que é industrialização? Mudou a forma do produto, fracionou, embalou, tudo isso é industrialização, paga IPI. IOF. Realizou alguma operação de crédito, usou cartão de crédito, trocou moeda, comprou ali na Shine, uma dessas lojas internacionais, e utilizou o cartão de crédito, paga o câmbio, porque você converte, né? Foi na loja de câmbio comprar aí dólares para viajar para os Estados Unidos, vocês estão aí cheios de dinheiro, né? Todos aí felizes, foram lá, fizeram isso, paga IOF.
pegou um financiamento, pague o IOF. Então, toda operação financeira vai pagar IOF. Imposto de importação. Entrou bens estrangeiros em território nacional, paga-se imposto de importação, a não ser que tenha isenção, óbvio, né? Saiu produto brasileiro do exterior, paga imposto de exportação. Imposto sobre propriedade territorial rural. Tem imóvel rural localizados, quer dizer, tem imóveis localizados fora da área urbana do plano diretor do município, é imóvel rural. Se está fora do plano diretor do município, você vai pagar o ITR. A União, se tiver aquele convênio que eu falei para vocês entre município e União, você paga o município e ele fica com ele. Mas, via de regra, é de instituição da União e ela que vai cobrar, a não ser que tenha esse convênio que eu falei com vocês, certo? Impostos residuais são tributos que não estão previstos, né? E aí a União pode criar desde que não invada a competência dos outros. O imposto ordinário de guerra já falei excessivamente para vocês, certo? Quais são os impostos estaduais? O ICMS, circulação de mercadoria, serviço de transporte, interestadual, intermunicipal e comunicação. Detalhe: transporte interestadual e intermunicipal. O transporte intramunicipal, ou seja, dentro do município, no ônibus que a gente pega para o trabalho e voltar e para um canto para outro, né? Pera, teve um barulho aqui. Entre um e outro, né? Esse tipo de imposto vai esse tipo de serviço, perdão, vai ser tributado pelo ISS, certo? Não é pelo ICMS. O ICMS é serviço interestadual e intermunicipal, fora de comunicação, beleza? E PVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Fatiado, comprou veículo automotor, pague PVA. IDCMD, tradução de herança ou doação de bens e direitos. Teve inventário, fez uma doação, paga o ITCMD. Beleza? Quais são os impostos municipais? IPTU. Qual é o fatiado do IPTU? Propriedade de imóvel territorial dentro da zona urbana do plano diretor do município. Qual é o fatiado do ITBI? Transmitido de forma onerosa. Por que de forma onerosa? Porque de forma gratuita é ITCMD. Se de forma onerosa é ITBI. Porque você está vendendo. Quem compra, paga. Certo? E o ISS, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Prestou serviço, esse serviço está no anexo 1 da Lei Complementar 116, vai pagar o ISS. Certo? E aí, para finalizar nossa aula, só um breve comentário, né, sobre a reforma tributária. Essa reforma tributária é o que chamamos de reforma tributária sobre o consumo. A reforma tributária sobre o consumo, ela vai mexer em 5 tributos atuais. Quais são eles? ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. Certo? Esses 5 tributos vão ser substituídos por 2, chamados IBS e CBS. Essa é uma sistemática que a gente chama de imposto dual, né? O IBS, que vai ser o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai ser de competência estadual e municipal. E ele vai incidir sobre a maioria dos bens e serviços. A CBS, ela é de competência federal, é uma contribuição. E também vai incidir sobre os bens e serviços, certo? Fora esses dois, ainda vai existir o imposto seletivo. O imposto seletivo, ele é baseado no Sintax, que é o famoso imposto do pecado lá nos Estados Unidos e na Europa, que existe muito, e que é a função hoje extrafiscal do IPI. Esse imposto seletivo, ele vai ser colocado em produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas. Atualmente, enquanto o IPI não é extinto, produtos derivados de tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos, por exemplo, eles têm tributação excessiva, tem produtos com 300% de IPI, justamente para desestimular o consumo desses produtos. Mas como o IPI que está ali vai ser extinto, vai ser substituído pela IBS, pela CBS, foi necessária a criação dos impostos seletivos justamente para fazer esse papel extrafiscal que era do IPI, certo?
Então, fiquem atentos a isso também, certo? Outra diferença da reforma do nosso sistema hoje para o sistema que está sendo aplicado já atualmente, né? Primeiro, cobrança no destino. Antigamente a gente tinha muito a cobrança no, no local de saída, né? Mas hoje os novos tributos serão cobrados no local do consumo e não mais no local de origem. Essa transição vai demorar muito, essa do consumo da origem para o consumo, mas ela já vai começar a acontecer de forma gradativa todo ano, certo? Qual a período de transição? Já começou na verdade, né? Foi aprovado, desde a aprovação da emenda constitucional lá de 2023, já vem sendo publicado leis complementares, regulamentações, né? Mas, ao que tudo indica, até 2033 a gente vai ter essa transição, né? Dos impostos. Essa do origem e destino, pelo texto que tinha lá, vai até 2078. Mas isso não vai cair em exame de ordem, isso aqui é só para vocês terem ideia de como demora uma transição, né? Mas essa questão dos 5 tributos virarem 2, até 2033 a gente vai ver isso se ter sido colocado em prática. A gente vai tratar de CBS, DBS e de imposto seletivo. Também as próximas aulas de direito tributário aí, né? Quando todos os tributos forem extintos e colocados outros, eu não vou mais falar de ICMS. Vou ter saudades, inclusive, porque o ICMS é uma parte muito grande da nossa prática tributária, né, no escritório. ICMS, IPI, a gente trabalha muito. Não vai falar disso, né? Falar de CBS, né? De IBS e falar também do imposto seletivo. Certo? Mas essa é a grande mudança que vai ter aí, né? Da reforma tributária. Eu trouxe essa tabelinha aí só para vocês entenderem. Eu não vou ficar repetindo aqui para vocês não ficarem cansados, certo? Quem quiser tirar um print, pode tirar um print aí, né? Vou dar um tempinho, que é um grande resumo da IBS, CBS e da IS, da reforma tributária, certo? E aí, com isso, vocês aí estão preparados para tratar de qualquer questão que venha dentro do exame do ano falando isso aí, beleza? Eu espero, pessoal, que vocês tenham entendido essa revisão de hoje, que ela tenha sido clara. Peço perdão por qualquer barulho que aconteceu, porque hoje, não sei se vocês perceberam, eu estou gravando de um local diferente, né? Não estou no meu escritório, não estou em viagem, né? Mas para que vocês tenham entendido bem essa questão das modalidades, dos princípios, de tudo que eu trouxe na aula de hoje, são pontos que sempre caem em exame de ordem, reiteradamente, certo? E aí, no sábado, se eu não me engano, no sábado, nós vamos tratar só de questões. Vai ser uma aula rápida, né? No máximo aí 1 hora, mas eu vou trazer aí várias questões de exame de ordem e vou responder junto com vocês. Beleza? Tudo certo? Um grande abraço a vocês, bons estudos e até a nossa próxima revisão.